Tática, a casa é nossa, tá, Rodrigo? Muito obrigado, eu que agradeço. Boa noite, pessoal, tudo bem? Só para saber, se está todo mundo enxergando os slides aqui? O que está escrito aqui? Eu não ouvi. Nosso pensamento. Agora eu ouvi. De onde eu tirei essa frase? Tem alguém aqui que está a fim de assistir Jornal da Globo hoje ou está todo mundo tranquilo de horário? Porque a gente vai ler um livro. Não é muito grosso, mas é um livro, né? Líder Palestra a Caminho da Luz. Esse livrinho tão fininho como a gente vê aqui, nós tivemos a oportunidade de estudar com o Haroldo Dutra Dias, lá no Rio de Janeiro, depois em BH, especificamente sobre essa obra. Quem já leu, talvez não tenha lido este livro com o enfoque que nós tivemos junto com o Haroldo e toda a equipe dele. Quem não leu, olha, eu não ganho nem um centavo de comissão, mas passa na livraria aqui do centro e compre. E quem não quiser comprar, tem grátis na internet, em vários sites, Bíblia do Caminho, FEB, por aí vai. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse livro, segundo o próprio Emmanuel, ele é uma cartilha. Então vocês vão perceber que eu pego um trechinho do livro, né, e comento. E o Emmanuel diz o seguinte, logo no prefácio: lembramos pois isso de singela cartilha. Todo mundo teve professora do primeira série aí? Aprendemos na cartilha, agora não é mais, né? Eu não vi, meu filho não tem mais cartilha, mas eu tinha cartilha. Cartilha falada que dispomos em nossas tarefas, junto aos companheiros, em trânsito, para o berço. Então é em trânsito, lá do plano espiritual para o berço. Utilizada em nossas escolas de regeneração entre a morte e o renascimento. Para quem assistiu o filme Nosso Lar, é mais ou menos essa encenação aqui, que o próprio Emmanuel passava os ensinamentos para quem tinha sorte, ou tem até hoje, né, de ter aula com o próprio Emmanuel lá no Nosso Lar. Deve ser uma coisa muito boa, né? E esse livro, segundo ele narra no próprio prefácio, é uma das obras que ele utiliza como cartilha. Em que momento? O áudio está ok aí? Ele utiliza no momento que eu peço licença para passar esse videozinho, que resume mais ou menos 40 minutos de falação, que é do grupo A Caminho da Luz. Então, gostou do nome? Amigos da Luz. Claro, Celi, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? Mais ou menos, já tá. Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Sei a voz é familiar. Peraí, só sua, você nunca me esconde. Deixa eu ver você aqui. É você! Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido! Menina, por que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fez tudo isso por causa de homem! Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família, não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa espiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, né? Esses são joguinhos pequenininhos. Olha, mãe, que mamãe que apertada bonitinha. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada.
Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Tô, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. É, a gente era bem unida. E deixar tudo isso se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Dá uma chance. Vai, Bárbara, sem medo. Murili. É o quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Murili. Pois é, Murili parece Loeni. É, mas é tipo Loeni, né? Loeni é junção de nome também, né? Ah, é? Qual é a É mentira? junção de Paulo com Eni. Tem seus pais? Meus pais. Loeni. Loeni. Oh, que bonitinho. A Loeni ficou bonito, É, né? se fosse eu, por exemplo, ia ser Marquise. Porque meu pai é Marco e minha mãe é Denise. Amigos da Luz, eu recomendo seguir esse pessoal, porque de tanto e tanto conteúdo que nós temos na internet, gatinhos fofinhos, etc, etc, dá para perder vídeos de 2, 3 minutos no máximo que eles produzem, ensinando espiritismo com muito humor. Quantas e quantas vezes eu, vocês e toda a humanidade está passando por essa piadinha? Quantas e quantas vezes a gente está em trânsito do berço para a carne e vem aqui, apesar do esquecimento, e falha de novo? E qual o problema em falhar de novo em nossas reencarnações? Nenhum, a não ser para você mesmo. Porque se somos espíritos imortais, filhos de um mesmo Pai, bom e soberanamente justo e sábio, que diz para nós assim: olha, pode errar quantas e quantas vezes, você é imortal, mas um dia você vai ser um Cristo, uns antes e um depois. Essa, sem dúvida alguma, é a maior mensagem dessa doutrina que todos nós abraçamos. Com todo respeito a todas as religiões, mas a gente está conseguindo, pelo menos vocês que estão aqui hoje numa casa espírita, já pode olhar para si, dentro da nossa doutrina, e falar assim: eu vi um espírito hoje. Quem já viu um espírito hoje? É médio. Quem já viu o espírito aqui hoje? Pode levantar a mão. Aqui pode dizer tudo, gente. Ninguém escovou dente, ninguém penteou cabelo, ninguém. Porque eu não falei em espírito desencarnado. Quem viu desencarnado, procura a direção da casa, que talvez você precise de ajuda. Mas é isso, somos espíritos. A diferença é, ou estamos encarnados ou desencarnados. E o que tem a ver isso com o nosso livro? Emmanuel explica. E dentro da nossa doutrina, nós podemos enxergar vários assuntos sobre vários aspectos. Vocês lembram que no início, eu vi se vocês estavam bem de visão, e nós lemos uma frase: nosso pensamento busca a vida que buscamos através do reflexo de nós mesmos. Emmanuel, não por um acaso, porque tudo que o Emmanuel faz, você pode prestar atenção. A Caminho da Luz, Pensamento e Vida, são obras extremamente fininhas, mais densa, parecendo aquela lata de suco concentrado que a vovó faz 5 litros com uma colher. Vocês lembram aquela groselha mais doce que existia assim? Uma colher fazia 5 litros? Então, Emmanuel é isso. Então, para você conseguir digerir, a gente tem que estudar. Então tá aí,
Espelho da vida. Espelho é o que todo mundo viu o Espírito hoje. E aí ele continua. Mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida. Nos seres primitivos, quando nós homens tínhamos aquela vida boa, assim, que a gente só precisava reproduzir e pegar na natureza para se alimentar, que a gente era primitivo, a nossa mente era apenas um instinto. Olha, mas é só quando a gente era primitivo, né? A gente, homens, a gente evoluiu um pouquinho, né, homens? Nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência. Se o espelho da vida na alma humana, que é onde a gente está estacionado hoje, surge entre as ilusões, o que ele quer dizer isso? Eu tenho a ilusão que para eu ser feliz eu preciso ser rico. Os consultórios de psicanálise nunca estiveram tão cheios de ricos. Para eu ser feliz eu preciso casar com a mulher ideal ou com o homem ideal. É outra ilusão que não existe. Para eu ser feliz eu tenho que morar num condomínio. Prestem atenção. A mente é o espelho da vida. E nas almas humanas, que é a situação que surge entre as ilusões. E revela-se nos espíritos aperfeiçoados, por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Ler Emmanuel é esse exercício mesmo de vai e volta. Porque aí ele continua explicando isso. O pensamento, se a mente é o espelho da vida, e nas 3 fases que nós temos, primitivo, o espírito igual estamos hoje, depois o espírito de luz, tem alguns requisitos e alguns critérios diferentes, o pensamento tudo move. O cérebro, aí nós já estamos falando de corpo físico. É o centro de suas ondulações, gerando a força e pensamento, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. Nossa, mas esse Emmanuel é muito difícil. Criando, mas o pensamento que está dentro do meu cérebro, ele cria um movimento que cria e transforma, destrói e refaz. Gente, é o Emmanuel que está dizendo, não é o Rodrigo Leite, porque o Rodrigo Leite é igual advogado mesmo, que eu sou advogado, você vai lá, lê o que todo mundo escreve e repete. Daqui uns 2000 anos, talvez eu consiga melhorar um pouquinho, mas ó, o Emmanuel está dizendo que o pensamento, mas isso eu já vi, tem um livro O Segredo, o pensamento atrai, pensamentos positivos. Então o Emmanuel não está tão doido assim? Um monte de gente fala a mesma coisa aqui, que o pensamento atrai. É mais ou menos assim, a gente acorda, vai para o trabalho, volta do trabalho, senta no sofá e fala, nossa, eu estou rodeado de mala sem alça. Tá, então, eu acabei de saber que a mente é o reflexo daquilo que eu crio, transformo, destruo. Então, a notícia é que se você está pensando isso, a chance de você estar refletindo o que você é mesmo é enorme. Piadas à parte, ele explica com mais detalhe, que ó, a gente vive em pensamentos permutados, em permuta incessante, projetamos e recebemos. A minha vida está muito boa, eu sou feliz, cordial, falo oi para aquela vizinha fofoqueira todo dia, mesmo que ela está com cara de falsa, tua vida está dando certo. Eu estou com dificuldade, eu estou no cheque especial, o meu cartão de crédito está 200% ao ano, mas final de semana eu consigo fazer um churrasco com a galera e deixa a empresa de cobrança cobrar. Porque eu vou segunda-feira no centro tomar passe, vai dar tudo certo, Deus me ajude. É isso aqui. Não é nenhuma novidade, não é assim mesmo? Vocês não, mas olha, eu conheço um monte de gente que está com o cartão pagando só o mínimo. Gente, corre disso. E aí o Emmanuel vai mais além.
por elas, os pensamentos, estacionamos sobre a fascinação que nos escravizam. Vocês viram o que nós falamos atrás? Eu estou fascinado por aquele cara bonitão, lindo, maravilhoso, e aquele trabalhador que me ama e me respeita não serve. Ou aquela trabalhadora, mulher direita que me ama, não serve. Eu estou fascinado naquilo que o meu pensamento está me escravizando. Estou fascinado na ideia de que meu chefe é um chato. É fascinação, porque nós temos as provas que nós necessitamos. E isso a gente aprende aqui no centro e em outras palestras. Só que através delas, através desse movimento de refazimento, de destruição, de acrisolamento, incorporamos um influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. Pera lá, Leite. Então quer dizer que se eu estou rodeado de mala sem alça, eu posso ser também? Pode ser, é o Emmanuel que disse, não sou eu, gente. Mas isso é bom? Sim. Porque só um mala sem alça vai fazer você pensar diferente. Só um patrão ruim, talvez faça você desenvolver o seu dom de confeiteiro que tem dentro de você. Só um desemprego, porque você estourou com aquele teu chefe e aí você ganhou o pé, que te manda para frente, porque até um pé lá atrás te manda para frente, né, gente? Faz você pensar em outra coisa para fazer e ser feliz, por exemplo, no que você está fazendo. Porque isso é purificação e progresso. Vocês imaginavam que isso está num livrinho, e no primeiro capítulo dele? E isso é Emmanuel. Qualquer obra que o centro colocar aqui de Emmanuel, para vocês estudarem, junto com o orientador, e vídeo no YouTube, façam, porque Emmanuel, na minha opinião, gente, é isso mesmo. Emmanuel, André Luiz, Chico Xavier, né? Aí ele continua, a mente... Ele não continua nada. Eu fiz um parênteses aqui, porque, como eu disse para vocês, talvez você tenha já pensado, nossa, o Rodrigo Leite vai passar para mim hoje, porque eu já sou um espírita, eu assisto 1 milhão de vídeos no YouTube sobre evolução em 2 mundos, que tem um capítulo, evolução e metabolismo. Nossa. Mecanismos da mediunidade, capítulo 10, fluxo mental. Olha, deu até eco, né? Eco. Fluxo mental. É isso mesmo que acontece. Assimilação de correntes mentais, para você que está começando a participar das 3 salas não abertas ao público de mediunismo. Se eu estou enganado aqui, vocês me corrigem da agenda do centro. Tá. Vou dar uma notícia para vocês. O Rodrigo Leite não tem condição nenhuma de falar sobre essas 3 obras. E aí o que ele faz? Como todo advogado, sempre tem uma brecha. E aí eu vou no Bezerra. Antes de ler o que o Bezerra traz, eu vou fazer um desafio para vocês aqui, com um vídeo. Quem já viu esse vídeo, não sopra para o coleguinha do lado. Eu tenho uma pergunta sobre ele. Esse vídeo quer dizer se prova ou não a força mental. Tem um papelzinho aqui dentro, ele soprou com o secador de cabelo, e olha o que acontece. Taram, 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 taram. Não sopra para o coleguinha do lado. Pergunta, fato ou fake? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Fato ou fake? Não importa, gente. E quem está falando isso? O Bezerra de Menezes. Porque o Rodrigo Leite, já falei para vocês, é só conversa. Olha o que ele fala. Tens observado os poderes do pensamento. Pode até ser que o cara tem poder para mexer
no papelzinho dentro da tigela, que o secador da vovó não conseguiu, ok? Pode ser. Pode ser que tem um menininho lá embaixo girando e a gente não está vendo. Pode ser. E por que pode ser? Tanto importa isso. Tem aquele vídeo do japonês, vocês já viram? Do japonês que deita o búfalo. Que ele só faz assim, entra lá. Japonês que deita búfalo. Tem um monte de cara em volta lá nos Estados Unidos com arma, porque o búfalo ele nunca deita, a não ser que ele esteja doente. E além de não deitar, ele é extremamente agressivo e mata. Aí vai um japonesinho menor do que eu, olha que eu já sou baixinho, e deita um monte de búfalo fazendo assim, com o poder da mente que ele disse que ele consegue desenvolver. Pois bem. Fato ou fake? O que o Bezerra fala? Sobre os poderes do pensamento. Não nos iludamos quanto à necessidade do burilamento espiritual, ou seja, a gente ficar nesse processo de purificação espiritual. Em se tratando de realizações coletivas, a gente não está aqui eu e um de cada um de vocês conversando. Para conquistarmos na terra, aqui, na terra onde nós estamos pisando, o domínio dessas forças, os poderes do pensamento, por quê? Se eu não tenho o burilamento espiritual. Segundo ele, se milhares de inteligências se unirem na atualidade numa faixa única de sintonia, com os poderes do pensamento, acompanha comigo, sem o aperfeiçoamento a que nos reportamos, o que seria das comunidades terrestres, se as projeções de energia mental concentrada se fixassem nos assuntos de hegemonia e destruição? Vamos pegar aquele seu grupo que acabou, aquele grupinho do WhatsApp que acabou nas eleições. Separa os bolsominion dos petistaminion, que é tudo igual. Vocês imaginam se todo mundo concentra o poder do pensamento contra o outro e vice-versa? Primeiro, isso é prova do ensinamento de Jesus? Amar ao próximo como a si mesmo? Respeitar a opinião alheia? Então vamos supor, se a pessoa não segue Jesus, os ensinamentos dele, ele tem o burilamento espiritual necessário para conseguir as potencialidades do poder do pensamento? Sim ou não? Não. Ia virar arma. Vocês imaginam se a raça ariana defendida por Hitler nos alemães, detalhe que ele não era alemão, ele era austríaco, e aí ele falava, pura demagogia, né? E ele conseguisse, nos alemães naquela época, conseguisse plenamente o poder do pensamento de todos os soldados contra todos os demais. Então importa para nós sabermos quanto ao pensamento e os poderes do pensamento que estão naquelas 3 obras do André Luiz? Sim, quando cada um de nós já estiver com o burilamento espiritual necessário. Ah, Leite, tá bom, então o que você veio fazer aqui? Eu falei, não sei, fui convidado. Tem doido para tudo, né? Aí eu chamo o Haroldo Dutra Dias. Porque estudando com eles, a equipe toda, conseguiram, no encontro que nós tivemos, identificar nessa obra todas as leis morais contidas no Livro dos Espíritos. E é esse exercício, partindo para os próximos 1h e 25 minutos de palestra, brincadeira, gente, do que a gente comprova isso na obra. Porque o início que eu estou falando até agora, eu não estou dizendo para você não se interessar pelas obras mais aprofundadas do André Luiz. Longe disso. Se você tem tempo, vontade de conhecimento e está aqui numa casa espírita, é porque o seu copo nem está meio vazio, nem meio cheio. E tem diferença, né? O Espiritismo dá essa oportunidade para você. Estude o que você quiser. Entra na internet e tem 1 milhão de vídeos do YouTube.
Mas não esquece uma coisa, segundo o nosso Bezerra, médico dos pobres, é importante a gente dominar a força do pensamento? Mas tem muitas outras coisas mais importantes, imediatas e até mais fáceis. Não de aplicar, porque aplicar realmente é difícil. Mas pelo menos, nesse sistema da gente ir e voltar, do berço para a carne, da carne para o berço, do berço para o mundo espiritual, do mundo espiritual para o berço, é que dentro das leis morais, tudo se torna mais fácil, ou pelo menos mais consolador prometido. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês. Dentro das leis morais, a gente encontrou no capítulo 6, fé, e no capítulo 26, oração. Vamos relembrar o que está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 649, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste pela adoração se aproxima o homem. A consciência da nossa fraqueza, leva o homem a curvar-se diante daquele que pode proteger. Então a lei de adoração se encontra um capítulozinho chamado fé e um capítulozinho chamado oração. Eu não vou ler todos aqui porque a gente só tem 1h25. Então vamos continuar. Lei do trabalho e do progresso. Vamos relembrar lá no Livro dos Espíritos, Pentateuco. Vou fazer um parênteses, pessoal. Gravem aqui o Livro dos Espíritos. Com todo respeito, mas hoje a gente tem um problema de disseminação de livro espírita. Porque a gente vai lá, numa livraria qualquer, ou na internet, etc. Aí você lê assim: médium Zé das Quantas, psicografado pelo espírito de Rá-Tim-Bum, e parabéns para você, por exemplo. Nossa, o cara é médium e o espírito Rá-Tim-Bum é um espírito. Nossa, essa obra é muito boa. Gente, com todo respeito, façam o crivo entre essa obra que você comprou e uma perguntinha, por exemplo, sobre a lei do trabalho. De repente você encontrou um livro psicografado sobre o trabalho. O exercício é esse: vai na pergunta 676, ou no índice lá, ou na Google, Dr. Médium Google, ele responde tudo também. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É expiação, gente. A gente não pode ser demagogo ao extremo de falar: ai, como é bom sair todo dia para o trabalho, né? Não dá. Bom é vir aqui no centro, bom é ir para o Guarujá, né? É assim. A diferença está a hora que você chega lá. Nossa, eu vim para trabalhar, mas como eu gosto de estar aqui, contribuindo para a minha sociedade, contribuindo para o meu patrão que gera emprego e renda. Sendo um patrão que gera emprego e renda, não interessa, o trabalho. Trabalhando gratuitamente aqui no centro em obras. Todo trabalho é digno, e quando não é remunerado, nossa, você está recebendo uma moeda que está na maior das cotações, que chama bônus hora. Não está ainda criptografado a moeda bônus hora. Você não vai conseguir, infelizmente, porque o dia que inventarem isso também, vai ficar mais fácil para entrar no nosso lar. Mas vamos voltar aqui. Então, se é expiação, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento de sua inteligência. Eu sou advogado trabalhista, atendi um cliente, transtornado, porque perdeu o emprego, 20 e poucos anos de indústria. Ele era operador de CNC. Gente, eu nem faço ideia do que seja isso. Mas diz que é uma coisa importante, para quem faz, é difícil, é um trabalho específico, e geralmente o salário não é ruim. Mas como está sobrando mão de obra, é óbvio que o patrão tem que salvar a indústria.
Ele caiu. Mas ele não foi se consultar comigo sobre os direitos trabalhistas dele. Ele viu que a gente frequenta um centro e tal, ele foi se consultar, como se eu tivesse alguma capacidade nisso, porque ele estava em dúvida se ele deveria se suicidar aos 55 anos, porque ele tinha um filho de 7, 8. Eu falei, pelo amor de Deus, você não está falando isso, né? Você está zoando comigo, né? Vem cá, deixa eu ver tua causa trabalhista, de repente você tem uma grana para receber. Dê uma acalmada nele, me dá seu currículo, operador de CNC, eu vou ver o que é aí. Me encontrou no centro, né? Eu oro para a mulher dele, né? Lógico. Você quer que um segredo não seja guardado, o que você faz? Conta para a esposa. Simples assim. Eu acho que ela estava na padaria e tal, conversou com o dono da padaria lá na cidadinha deles, tal, e aí nesse mesmo dia, ele foi lá buscar um pão e o padeiro mor dele estava doente. Fulano, é o seguinte, eu preciso de alguém para me ajudar porque o meu padeiro ficou doente, tal, e você não pode vir aqui? Ele tirou 30 dias de licença. Vou te pagar tanto, não é muito, não sei o que, mas já era 2/3 do que ele ganhava na indústria. Na indústria ele tinha que se deslocar, e não sei o que, e ali era 2 casas da casa dele. Bom, vou resumir para vocês. Faz 2 anos isso, mais ou menos, 3 anos, eu era gordo ainda, e ele está trabalhando como confeiteiro, ele descobriu que agora ele pode ser Uber também, porque como ele trabalha das 4 da manhã às 9h30, 10 horas, ele pode ir para casa, dormir até umas 3, às 4, e ainda rodar de Uber a tarde inteira, e pagar a parcela do carro 0 quilômetro dele. Está contradizendo Kardec essa historinha que eu contei para vocês? É verdade que às vezes até um pé na retaguarda manda a gente para frente? Depende do seu ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Não há ninguém tão incapaz que não consiga lavar um prato. Tão incapaz que consiga encher tanque de gasolina, e o salário não é ruim, né? Tem até adicional noturno, horas extras. E trabalha à noite, você pode fazer o que você quiser de dia. Segurança, 12 por 36, você trabalha um dia, folga 3. Todo trabalho é digno. E está aqui. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância. Quanto à inteligência. Por isso é que o seu alimento, sua segurança. Eu não sei fazer pão. Dependo desse meu amigo, que hoje é padeiro. Quem sabe um dia eu deixo essa minha profissão, porque não tem advogado no céu, gente. Eu já fui consultar. E aí eu estou aqui procurando brecha na lei para me salvar também. E no livro? Você encontra instrução. Será que eu me instruí o suficiente para não ser demitido? Vocação. Será que o que eu estou fazendo realmente é minha vocação, ou eu só estou fazendo pelo dinheiro? E isso está me causando úlcera, câncer e tantos males que aqui, eu tenho certeza que já deve ter tido palestra que os males vêm de nós mesmos, né? Não que não tem que ir no médico, hein, gente? Por favor, eu fiz bariátrica. Eu falei, não vai dar para deixar para outra vida ser ex-gordinho. Eu tinha 110 quilos. Prosperidade. Será que prosperidade é ter um jatinho, um carro importado? E abrir mão do convívio da minha família e daquele filho que me veio como missão para eu encaminhar ele a Deus? E aí eu não tenho tempo porque eu penso que o importante é deixar a herança para ele. Uma herança que eu vou deixar aqui para ele e de repente ele também não vai levar para o outro lado. Aqueles bônus hora, aquela criptomoeda do além que a gente não tem ainda. Prosperidade. Onde está isso? No livrinho. A coisa vai pegando mais, pessoal. Lei de reprodução. Que efeito teria sobre a sociedade humana? Vamos lá. Aquela sociedade que menos casais se casam, os que casam não querem ter filho, porque meu Deus do céu, gente, é uma puta de uma desculpa isso, desculpa quem pensa diferente de mim.
Eu não tenho o direito de trazer um espírito para essa terra que vai dar tudo errado. Você está olhando para o seu umbigo. Você não quer acordar à noite. Homem, né? Homem, por exemplo, é facinho você dar certo no casamento. Tem um curso, a casa aqui espírita vai começar esse curso, chama Curso de Vaso. Como é que é? A casa vai ensinar você a ficar assim, ó. No canto, parecendo um vaso. Por quê? Porque sua mulher está grávida. Eu já passei isso 3 vezes. Aí, 2 estão aqui comigo, um voltou antes da hora. Se aprendeu, papai, aí, a virar vaso, metade dos seus problemas está resolvido. Então, essa desculpinha que a gente se dá, de eu não quero trazer espírito para esse mundo que está tudo errado, de repente você está deixando de trazer o espírito que vai te salvar. E eu digo isso de causa própria, porque eu tenho certeza absoluta que eu me tornei outra pessoa. Eu não estou melhor, mas menos egoísta é impossível de você não deixar. E o egoísmo e o orgulho é a principal chaga da humanidade. E você quer deixar de ser um pouquinho de ser orgulhoso e egoísta? Primeiro você casa, porque tá certo que é igual piscina gelada, né? A gente casa e fala, vem que tá uma delícia, né? Pode vir. Aí o cara entra, olha para você com cara de raiva e fala, tem mais 3 lá fora, vem que tá uma delícia. Mas aí, você quer continuar casado, você aprende que você não precisa ter razão. Isso é o casal, né? Você quer continuar casado? A última palavra é sempre minha, sim senhora. Acabou. As mulheres sempre têm a razão. Primeiro porque elas pensam com o coração. Ainda estando errado, na minha opinião, minha esposa, ainda que eu acho que ela está errada, ela está agindo com o coração em prol dos filhos. Eu falo, eu tenho que fazer o que ela está mandando. E quando eu não faço, cada 10 vezes que eu não faço, 9 ela estava certa, eu me lasco. Tá bom, sorte dela e minha também. Mas que era bem mais fácil não ter a despesa que tem com o filho, e aí vamos, é aquelas coisas que a gente vai dando desculpa para nós mesmos. Só que você vem no livro, e olha que coisa, preciso decidir lá no meu Evangelho do Lar, vocês casais de novo aqui, que não tem filho ainda, se vamos ter filhos ou não nesse planeta diabólico que está acontecendo. Tem 3 capítulos para vocês lerem, ó. Berço, família, filhos. Esse eu vou dar um exemplo. É o capítulo 11, é berço. Então vamos aqui no 11, ó. Para os apressados de plantão, eu vou dar mais uma dica para ler o Emmanuel. Ao invés de você ler o capítulo inteiro, que aqui é 3, 4 páginas, para ver se vai dar um recado ou não, eu vou fazer um exercício. Eu vou ler o primeiro e o último. Aí vocês lêem o resto em casa, ó. Berço. O que o Emmanuel fala? Eu não decorei, então eu não sei o que ele vai falar mesmo. Não foi nada premeditado. Excetuando-se os planos organizados para as obras especiais, em que os espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo berço de agora, o capítulo chama berço, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Então, se você já tem filho, você vai ler essa primeira frase e fala, nossa, eu preciso ler o resto. Não, mas eu não tenho filho. Será que esse capítulo serve para mim? Gente, é batata. Olha só. Vai no último. Eu não li porque eu não lembro. Eu li, mas eu não lembro. Vamos lá. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento na grandeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos. Tem diferença. Segundo os problemas de regeneração ou da mordomia, de que carecemos na recomposição do nosso destino perante o futuro. Deu até vontade de ter um filho de novo, não deu? Eu deu. Porque já pensou, a gente acha que ter filho é ter problema. Claro que é. Olha para as mães. Gente, é inexplicável, né? Elas estão todas estrupiadas,
tudo descabelada, sem maquiagem, tudo doendo. Entra na maternidade, ai, que delícia. Sai de lá, pior ainda, peito rachado, com dor. Ai, que lindo, meu filhinho. Vai entender isso das mulheres. Mas isso para as mulheres é fácil, né? O Chico já falava que a maternidade é um segredo entre Deus e você, mulher. Eu preciso reencarnar mulher. Eu acho que eu não reencarnei porque ia ser muito danadinha. Então, Deus fala, não, nasce homem primeiro, depois você vem mulher. E aí você lê um capítulozinho desse do Emmanuel e compara com a sua mãe, que se todo mundo está aqui, teve mãe. Eu não vou nem perguntar se você decidiu ter ou não ter filho. Eu não estou falando daquelas pessoas que estão tentando e não conseguem. Porque existe, vou dar o recado aqui se alguém está passando por isso. Eu passei também. Existe um movimento que chama o planeta de transição do Expiações e Provas, livro Caminho da Luz, livro Transição Planetária, excelentes obras para quem quer estudar mais a fundo. Então, nós estamos passando um período de transição. O que é transição? Transição é mais ou menos assim, você sabe exatamente quando vai passar agora de primavera para verão? Ou de inverno para primavera? Não dá para saber. Simplesmente você começa a perceber que começou a esquentar, ou que as folhas começarem a cair, depois as flores, não é assim? Então transição é isso. Ninguém tem um botãozinho e fala, plim, dia, plim, noite. A gente vê a transição da penumbra para o alvorecer. Então no planeta, já foi dito, livro Gênesis, a Gênesis, né, do Kardec, que das provas que a gente vai estar passando por isso, é o suicídio. E aí ele piora. Suicídio entre crianças. Graças a Deus que tem as mães que tem noção, que não manda problema de suicídio nos grupos de WhatsApp. E se alguma mãe sem noção mandar no seu grupo ou no seu PVT, você fala no PV dela e fala, filha, não manda nada de suicídio, porque isso só anima os outros a fazer. Estou falando dos encarnados. Graças a Deus a mídia não divulga quantos suicídios, mas na escola do meu filho, que eu tenho notícia, mais de 5, enquanto ele está lá. E meu filho tem 9 anos. E aqueles que desistem antes da hora? Nunca houve tanta mãe querendo parir, tanta mãe gastando 50, 100, 200 mil reais, porque é um tratamento caríssimo para engravidar, que fica feliz da vida porque o resultado deu positivo, trigêmeos, trigêmeos, e os 3 desistem. E essa mãe fica com aquele peso na consciência, porque ela, nossa, eu sou uma inútil, eu não consigo parir. Não pense assim. Sheila Passos, do Grupo Ser, ligou para minha esposa, quando a gente divulgou nas redes sociais, porque ela falou, olha, quando você souber que está grávida, divulguem, faça prece, vá em centro que tem evangelização no ventre, ou simplesmente faça o evangelho no lar, dirigindo seu pensamento e sua fala e sua leitura para aquele espírito, porque ele precisa se sentir amado. Esparrama, meu, não fica com aquela neura de, ai, todo mundo vai falar mal de mim, porque é a 5ª vez que eu perco. Não faça isso. Não importa o que os outros achem. Porque o que está acontecendo, pessoal? A gente está passando um período de transição, e gente, na boa, depois que você descobre que você é imortal, depois que você descobre que você pode andar lá no umbral mesmo, como um espírito muito mais livre do que você é encarnado, porque não deixa de ser. Ainda que você esteja sob o jugo de outros espíritos, vocês assistiram o Nosso Lar? E a vida continua. Tem várias cenas que o espírito está no umbral, mas não está tão ruim assim. Os livros da André Luiz é perfeito para explicar isso. Se você não adquire a segunda consciência, por que não, existe ainda um movimento muito grande que fala, não, a reencarnação não existe? Porque tem gente que não pode ter essa notícia. Porque imagina, eu tenho 1 milhão de vida para aguentar minha sogra, nessa eu vou matar ela. Mentira, minha sogra mora comigo, gente, eu amo ela. Eu troco de mulher, mas não troco de sogra, não vou achar outra.
Então é necessário, eu vejo espíritas perdendo tanto tempo discutindo sobre reencarnação com o evangélico, com o católico. Eu só falo assim, olha, eu não sei. Você quer que eu venha puxar teu pé depois? Deus que me livre, meu Deus do céu, amém, aleluia. Mas está escrito na Bíblia, não é possível ver o reino de Deus se não nascer de novo. E quem disse isso não foi o Haroldo Dutra Dias, foi Jesus. Não foi o Kardec, foi Jesus. Então eu prefiro ler como está lá do que pensar que é a água do batismo, isso e aquilo. Mas olha, tomara que não seja. Aí você já concordou com ele. Ah, por quê? Porque tudo bem, eu não sou tão ruim assim, vai ter um juízo final, vou ficar no purgatório, é isso? É. E aí Deus vai me dar o juízo final? É. Cara, tô começando a concordar que o teu jeito é melhor de pensar. Acabou a discussão. Adianta falar que amanhã não vai aparecer o sol? Olha, gente, vou dar uma notícia para vocês. Amanhã não vai aparecer o sol. Adianta. A hora não vai passar. O seu feijão não vai torrar porque o cara não para a palestra. Não adianta. O feijão queima, o sol aparece. Assim é a reencarnação. E por que isso? Eu volto pro livrinho do Emmanuel. Porque essas coisinhas do dia a dia, a gente encontra na obra. Aí vem lei de conservação industrial. Olha só, na lei. Corpo, saúde, enfermidade, morte, obsessão. Tudo isso está dentro da lei de conservação e destruição. Tem gente que não precisa saber que destruição, na verdade, é uma transformação. Que quando a gente pega um câncer e aceita, primeiro, aí Andrei Moreira fala, um monte de médicos da Sociedade Médica Espírita fala, o paciente que aceitou o câncer sarou mais do que o paciente que ficou revoltado. O paciente que não dava trabalho, infernizava a vida da família, por exemplo, que muitas vezes a doença não é para o doente, é para a família. Mas além disso, o cara torna a vida da família inteira, taca o pinico na enfermeira. Tem enfermeira aqui? Quem é enfermeira? Quem é santa aqui? Que eu tive a oportunidade de ficar 30 dias internado e descobri que isso que é profissão. São anjos. Porque que o sindicato dos médicos não me ouça, mas se comparar o salário que não preciso falar mais nada, né, irmã? Quem está ali com um paninho perguntando, você está bem? Ó, vai doer só uma picadinha. Elas mentem pra caramba, gente. É uma picadinha, pá! Mas está lá. Lei de conservação, a doença depura o espírito. Só através dessa máquina perfeita é que nós podemos alcançar a Deus. Desmaterializar. A ciência já provou que para a gente pegar... Quem gosta de Guerra nas Estrelas? Quem assistiu Avengers? Assisti domingo agora com meu filho. Nave espacial, dobra intergaláctica. Ok, é possível. Só que tem um detalhe. Você não pode ter um corpo. Porque a ciência provou que a matéria densa não viaja na velocidade da luz. Senão você ia trombar nas tuas costas. Foi Einstein. É ciência pura. Vocês viram que vocês estão sentados numa casa que une ciência, filosofia e religião? A todo momento? Não é historinha para boi dormir? E aí a gente piora mais ainda. Dentre todos esses capítulos aqui, o Lei de Sociedade, por exemplo, está aqui, ó, igualdade. Procurando a sociedade não fará mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral. E o Brasil, meu Deus do céu, eu sempre falo isso, porque a gente tem uma sensação, por causa do Facebook, do WhatsApp, porque, para falar bem, às vezes, gente, confessa para mim, você lê aquela mensaginha de bom dia da sua tia de 69 anos, mas olha lá, foi pego e cancelou o CPF, não tem um que não abre. E política, isso e aquilo. Mediante a união social, é aquelas que umas às outras se completam.
Meu vizinho é bolsominion, meu vizinho é petista minion. Ah, então tá. A sua união social com todo mundo que você convive socialmente se completa. Talvez a gente precisa saber mais sobre o socialismo, assim como o socialista precisa saber mais que é bonito fazer socialismo desde que não seja com o dinheiro dos outros, né? Que o mundo de socialismo, na minha opinião, é o de regeneração que está aí nas obras para a gente ler. Vai acontecer. Por isso é que precisamos um dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Lei de sociedade. Aonde que o livro vai desaguar? Na lei de liberdade, é onde eu queria concluir com vocês. Porque esse livro, ele faz um passeio em todas as leis morais, e aí você chega à conclusão dos primeiros 2 capítulos que eu expliquei. Olha, você é intelectual, vai lá no YouTube, quer saber sobre, eu quero mexer o papelzinho com a minha mente. Ok, você vai conseguir. Eu quero magnetizar as pessoas com o meu olhar. Homens, quem nunca daqui não foi magnetizado por um puta de um olhar? Mulheres também. Isso já acontece. O que você vai fazer de uso disso é outra coisa. Porque tanto você pode encontrar o amor de sua vida, como você pode trair sua mulher. Aí, lei de ação e reação, livre-arbítrio é seu. E descobre que a conta vem. Então, nós aprendíamos lá sobre mente, vontade. Só que na liberdade tem educação. Parabéns para todo mundo que está aqui hoje. Porque se você deixou o seu Netflix em casa, é porque você está procurando educação. E se você leu ou riu com o doido do Rodrigo Leite que está aqui em cima, você já se entreteve um pouquinho. Dá para unir? Eu acho que dá. E se você está vindo há mais de 1 mês, ou 2 meses, ou 3 anos, você já está cultivando um hábito de se entreter e se educar. E se você sai daqui um pouquinho diferente, você já tem a consciência de que o dever te espera, mas não é caro de pagar ele, porque Deus é bom e justo, te dá 1 milhão de reencarnações para você fazer o que deve, e nem sempre o que a gente deve fazer é o que a gente quer ou até pode fazer, não é mesmo, meu pessoal? E se liberta da culpa. Voltando lá no livro Nosso Lar, no filme, vocês lembram daquela cena? A hora que o André Luiz é resgatado, e aí aqueles espíritos que estão carregando ele, dão oportunidade para outras pessoas que quisessem ir, e ninguém foi. Culpa. Porque você imagina se em uma reencarnação, você matou sua mãe, você dizimou famílias, você roubou uma nação, você teve o poder e utilizou ele só para você. Muitas vezes tem um monte de gente que nem está nem aí, que já te perdoou faz tempo, mas o que te atrasa é a sua culpa. Então esse livro ajuda a gente a utilizar a mente, a vontade, a educação e entretenimento, cultivar o hábito de nos perdoarmos. Por quê? Porque segundo Emmanuel, nosso pensamento... Vocês estão lendo? Dá para ler? Repete aqui para mim. Através... Se a gente reflete e somos filhos de Deus, nós não somos imperfeitos, somos apenas no máximo um espelhinho um pouco borradinho, e a gente está refletindo reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador, palavras de Emmanuel. Então Pensamento e Vida vem simplesmente dizer para você, olha para a sua vida, o que você está refletindo está bom, continua, está ruim, melhora, porque não importa o que está acontecendo com você, você é o reflexo de Deus. Muita paz.